Hello, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Você está chegando nesse canal aqui agora, já sabe o que você tem que fazer. Se inscrever, dar like, compartilhar esse vídeo para geral. Tudo sobre curso e mentorias na descrição desse vídeo, bem como das minhas redes sociais também. Deixa eu tentar pegar alguma coisa para eu segurar aqui, tenho medo de vocês não conseguirem me escutar direito. Bom, vamos lá. Esse vídeo vai sair em caráter extemporâneo, vamos dizer assim, né? Porque a gente faz os vídeos de séries e de atualidades às quintas-feiras. E a gente tenta colocar junto com a parte do direito, certo? Até aí a gente já conversou a respeito disso. Mas eu estou muito intrigada porque eu assisti uma série quarta-feira, comecei na quarta, terminei na quinta, e estou até agora mastigando, digerindo muita coisa, sabe? Eu acho que é o primeiro vídeo que não está sendo fácil para eu fazer. Porque quando envolve criança, eu que sou mãe, não tem como. Eu vou sempre pensar na criança, eu vou pensar na mãe, eu vou pensar nas pessoas em si. Quando se é humano, a gente tem que pensar em terceiros. Bom, enfim, outra coisa que eu preciso falar a respeito desse vídeo é aqui eu não vou contra nenhuma religião, tá? Não interessa que fé para você professe, ou se você não professa nenhuma, se você é ateia ou ateu, se você é o que você quiser ser, beleza? Aqui eu não estou contra igreja nenhuma, religião nenhuma, e mas os fatos precisam ser tratados. Nem nada é perfeito e não há uma verdade absoluta. Isso a gente tem que sempre ter em mente, tá? Eu vou começar então me apresentando, me chamo Camis Mendes, que é o meu apelido, né? E eu assisti o documentário da HBO Max chamado Escravos da Fé, falando sobre arautos do Evangelho, tá? Provavelmente na sua cidade deve ter uma sede do Arautos. Eles estão no Brasil inteiro e acho que é 78, 79 países, se não me falha a memória, tá? Tudo que eu peguei desse vídeo, eu assisti a série na HBO Max e tem vários aqui vídeos no YouTube é, falando dos arautos, das coisas que aconteceram. Então, tem do Jornal da Record, tem Jornal Metrópole, tem da Globo, tem de várias locais, tá bom? Bom, só para falar, eu sou católica, apostólica romana. Hoje, desde 2018, eu não frequento mais a igreja. Ah, mas por que que você não vai, Camis? Eu moro do lado da igreja, enfim. Inclusive, a igreja, quem fundou foram as minhas primas, né? A igreja de Santa Edvige, aqui do lado da minha casa. Eu sou sobrinha neta de uma freira. Eu estudei nas escolas de freiras a minha vida inteira, na Colégio Irmãs Azuis, tá? A minha mãe foi interna dos Irmãs Azuis, a minha mãe foi interna na década de 60 também. Então, por falar em igreja e coisas do gênero, de ir, de participar, você pode ter certeza que eu fui criada num berço cristão católico. Isso daí eu nem discuto, né? Acredito em Nossa Senhora, com certeza, minha mãezinha do céu, em Jesus Cristo, né? E na Santíssima Trindade, que é o de acordo com, que é de acordo com a religião católica. Ahn, eu fui assistir os arautos viraram meio hypado. Eu falo aqui na minha cidade, Cuiabá, hypado. Todo mundo vai à missa dos arautos, e arautos pra lá, arautos pra cá. Eu já fui à missa dos arautos. O lugar é chiquérrimo, porque eles trabalham com luxo, diferente de igrejas que eu já fui, né? Porque eu sou é, é, como é que fala? A minha igreja, que eu fiz a minha primeira comunhão, era debaixo de um pé de manga, não tinha nem sede. Hoje tem sede, Capela de Santa Rita, que demorou uma vida para ser feita, né? E não tem luxo, é uma igreja normal. E quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, que mansão, que coisa diferentona aqui. Enche os olhos, né? E quando você vai à missa, você vê que o público daquela igreja não é um público que tem pouca grana, é um público que tem dinheiro, turma, tá? E tudo bem, né? Tudo bem. Pode ir outras pessoas que são mais humildes? Pode, turma. A igreja é livre para quem quiser entrar. Mas você vai ver uma diferença gritante. É classe média, média alta e pessoas bem ricas. Pois bem, a série da HBO Max, ela quer fazer denúncias sobre os arautos do evangelho. Os arautos, eles começaram antes com o tal de Plínio, pela FTP, TPF, uma coisa assim, que é Tradição, Pátria e Família, TPF.
É tipo uma organização, tá? E depois de 1999, o Plínio morreu, acho que foi em 95, aí em 99, o discípulo do Plínio, que era esse João Clá, ele decide fundar os Arautos do Evangelho. Então, ele é um braço dessa TPF. O Plínio tem a mãe dele, falecida Lucila, e o João Clá, certo? Até aí, beleza. As pessoas que estão ali naquele documentário, que obviamente quiseram falar, umas mostraram a cara, outros não mostraram, eles disseram que a abordagem do pessoal do Arautos, cada um foi abordado de forma diferente. Teve um na escola que a mãe conta, a Patrícia, né, que é a mãe de um menino que o ex-arauto conta, que ele ganhou uma flauta. Estava participando, acho que de uma peça de teatro, ele ganhou uma flauta, e aí ele falou, mãe, eles estão me chamando para ir no final de semana, lá nos Arautos, para participar. E ele adorou o grupo, tá? Ele adorou, ele fala que ele adorou, e a mãe, uai, antes meu filho tá indo na igreja, andando com o grupo de jovens de igreja, que mãe não pensa isso é fato, do que meu filho nas drogas, por exemplo, andando com gente que não presta. Óbvio. E aí ele queria, porque queria, tipo, depois ele chegou falando que ele ia fazer uma prova, porque ele ganhou uma bolsa. Depois ela descobriu que nem prova teve, que ele passou na prova e ele podia estudar dentro dos Arautos do Evangelho. Tinha escola dentro dos Arautos. São prédios, são castelos. Na Grande São Paulo tem vários castelos, tem Cotia e tudo mais. Só que chegando nessa escola, o que a mãe relata é que é feita uma lavagem cerebral na cabeça dessas crianças barra adolescentes, né? Parece que o filho dela foi com 12 anos. E, na verdade, ela conta que depois que ele saiu de lá, matérias, né, que a gente estuda com base da BNCC, Diretriz da Base da Educação Brasileira, né, não tem. Eles estudam somente um livrinho, que é dos arautos, e eles vivem para falar a respeito do arautos. Então, assim, não tem estudo. Você não vai estudar física, química, matemática, né? Isso ela contando, eu tô aqui falando só o que ela falou, trazendo ipsilíteres. Então, eles não estudaram. Eles simplesmente ficavam com uma caderneta, que era desses arautos, só repetindo coisas do próprio Arautos do Evangelho. E ela começou a achar muito estranho, porque o menino, ele passou a não vir mais final de semana. No período de férias, ele, segundo ela, ficava desesperado para voltar e às vezes ele não queria nem voltar para casa, tá? Então, assim, em resumo, ela percebeu que ela estava perdendo o filho dela para essa associação, talvez, eu não posso falar igreja, né, seita, porque ela tem um perfil muito próximo de ser uma seita. E aí ela começou a ficar muito preocupada, porque ela começou a perceber, ela recebeu vídeos de exorcismos sendo feitos dentro dos arautos, e ela falou: o que que é isso que meu filho tá? Então ela ficou preocupada. Ela tirou o filho dela de lá. Ela depois quis pegar a documentação de escola, eles não deram, mas ele não ficou mais lá. Ela falou que no começo era muito difícil, porque ele era extremamente revoltado com a situação. E assim, ele era muito apegado, a lavagem cerebral, segundo ela, foi muito bem feita. E depois que ele foi caindo na real, ele foi entendendo o que tinha acontecido. Igual ela falou, graças a Deus, meu filho hoje estuda, meu filho trabalha, ele tem uma vida plena, vamos dizer assim. Mas você percebe que a ferida ficou nessa pessoa. Não só nela, como todas as pessoas que participaram deste documentário, ou em outras entrevistas, em podcasts que está aqui embaixo na descrição, todas as pessoas têm os depoimentos muito próximos, tá? Eles, na verdade, tem adolescente, por exemplo, que mentia para os pais que não estava estudando e que, na verdade, não estava, tá? Então, eles meio que colocam o ensino deles, da história dos arautos. Você vai estudar só sobre os arautos. Você não vai estudar português, você vai estudar matemática. Então, isso pegou bastante, tá? E aí, gente, a hora que você vai pegar, aí eu dava pausa, tô contando aí como eu assisti, as coisas que eu absorvi, dava pausa no documentário e comecei a fazer pesquisas em canais de YouTube. E do próprio documentário fala, eles têm uma vestimenta, eles usam bota, roupa estilo templários, bem século, bem Idade Média, que vamos abrir um parênteses aqui, foi o período mais degradante da Igreja Católica.
A Igreja Católica reconhece que a Idade Média ela matou muita gente, a gente sabe disso. E assim, tem um ritual para botar roupa, tem um ritual para tomar banho, tem um ritual para comer, tem um ritual para usar o cabelo, tem um ritual para tudo. E o que ficou mais chocante de todos os depoimentos é que após a morte desse Plínio, né, e a mãe dele, teve o João Clá. E o João Clá é como se fosse o Papa dos Arautos, talvez seja essa a palavra, o Deus dos Arautos. Tanto é que as pessoas falam assim: a gente chega nos Arautos, tem a imagem de Nossa Senhora embaixo da árvore e tal, né? Mas quando a gente entra em quartos, entram em locais específicos, a imagem é do Plínio, da Dona Lucila e do João Clá. Então é como se eles fossem a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, sabe assim? Contrariando basicamente tudo que fala sobre a Igreja Católica, né? Porque assim, na Igreja Católica não tem uma pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo, né? É Jesus Cristo, enfim, tem toda uma concepção por trás disso, que já é muito estranho. Então, por isso que eu falo para vocês, não é religião, é uma seita. Seita. O Arautos, eles foram reconhecidos pelo Papa, né, acho que do ano 2000, 2001. Só que tem até nessa reportagem que eu coloquei aqui no YouTube para vocês, o Papa disse: Arautos Evangelho não pode formar padres, tá? Então, assim, eram pessoas que lá estudavam, o certo seria, né, entender tudo sobre a Bíblia, sobre a igreja em si. E o que aconteceu lá nesse lugar era que os alunos eram ensinados a pegarem arma. Então, como disse um é, é, ex-arauto, eu pegava na arma de um lado e na Bíblia do outro. Então, qual que é a lógica disso? Ele falando que, por exemplo, ele chegou a matar animal, matar gato, matar é, qualquer tipo de animal que incomodasse lá dentro. E as pessoas aplaudiam isso. Eles eram ensinados a não gostarem dos pais, tá? Porque se eles tivessem que morrer por esse arautos e afins, né? Morrer por Jesus, morrer, eles teriam que até sacrificar os seus pais e até a sua própria vida, tá? Então, por isso que eu falo para vocês, a religião católica em si, eu sei porque eu sou de base católica, não ensina nada disso pra gente. A gente estuda conforme a Bíblia, eu falo, estudei em colégio católico, nunca em nenhum momento eu aprendi coisas do gênero. Minha mãe foi interna em escola católica na década de 60, jamais teve situações desse sentido. E essa figura do João Clá, ele é como se fosse um astropop, gente, tá? As meninas andavam com a foto dele com elas. Roupa deles que era lavada, isso uma depoente fala, não no documentário, em um podcast, a Sara, eu acho o nome dela, que as roupas que lavavam as águas que lavavam a roupa do João Clá, as pessoas bebiam porque achavam que era santa. Corte de cabelo dele, por exemplo, as pessoas guardavam o cabelo desse João Clá. Presto a barba que ele usava uma vez, as pessoas guardavam. Tinha gente que tinha tudo que foi de uso desse João Clá. Estar perto do João Clá é como se fosse uma validação da perfeição. E aí você vai falar assim, Camila, que história louca. Nos arautos que eu vou, não é desse jeito que funciona. Então, estão querendo acabar com a visão da Igreja Católica. Gente, é o seguinte: se você já estudou no internato dos Arautos e nada disso aconteceu com você, que bom. Porém, se a gente tem várias pessoas repetidamente dizendo que teve experiências ruins, nós temos um outro lado da moeda. Vamos entender que nada é perfeito nessa vida. Não é porque a pessoa está dentro de uma igreja que ela é santa. Não é porque uma pessoa propaga a mesma fé que a sua, a mesma religião, que ela pensa igual a você, porque não funciona deste jeito. A gente tem que ter um senso crítico, gente, das coisas. Um senso crítico. Eu tô falando isso para vocês porque nos vídeos que eu assisti do YouTube falando a respeito dos arautos do evangelho, que não são muitos, são poucos, tá? Podcasts e afins, porque o resto é uma é muito vídeo deles falando só coisa boa, tá? Parece que os vídeos que falam ao contrário, parece que não aparecem no YouTube. Até redundou aqui, né? Até falei, fiz redundância.
E o que que acontece, turma? A gente tem que começar a entender que existe outro lado da moeda, tá? Ah, mas é por causa disso que eu vou deixar de ir na igreja. Tudo bem, mas você tem que compreender a mãe que apareceu chorando, a ex-arauto que apareceu chorando, o ex-arauto que apareceu chorando no documentário, ex-padre da América Latina que também chora porque passou por coisas terríveis. Ai, Camila, mas os arautos, eles, todo mundo sabe que lá é muito rígido. Tudo bem ser rígido, que bom, né? Que é rígido, que tem, ensina os alunos a terem postura, ensina os alunos a saber o valor da vida, a valorizar o pai, a mãe, a Deus. Isso está correto. O que não está correto é descumprir mandamento sagrado, honrar pai e mãe, né? Falar que o pai e mãe são hereges, falar, renegar pai e mãe e ficar cultuando imagem de pessoas que não são nada, que são só pessoas que constituíram uma associação, uma seita. Isso está errado e a gente precisa entender. Então, assim, ó, a gente tem que começar a perceber que pode ser que em alguns lugares, sim, eles são os arautos, tem missa nos arautos, são os padres que realizam a missa, as coisas acontecem normal, tem internato, tem escola normal, e tá tudo bem, eles seguem as diretrizes de base da educação brasileira. E a gente pode ver que tem outros lugares que não. Esse João Calá, por exemplo, ele fazia, como é que chama? Ah, gente, eu acabei de falar a palavra. Eu sou assim, eu sou esquecida. De tirar o Satanás do corpo da pessoa. Tem um nome específico aí. Ele fazia esse tipo de humilhação pública na frente dos outros. Ele batia na cara das meninas, tá? Dos meninos também. E todo mundo do lado aplaudindo, gritando. Era uma coisa assim surreal. Ninguém olhou e falou assim, gente, isso está errado. Até porque se você falasse que estava errado e discordasse, você ia passar por essas humilhações públicas. Teve depoimento de pessoas, né, de ex-arautos, que falavam que você não podia ter contato com seu pai, porque sem ter contato com pai e mãe, você provava sua fidelidade, você provava que você era maioral. É exorcismo a palavra. E quando, aí eu quero te mostrar que, assim, o João Clá não podia fazer exorcismo, porque quem pode fazer exorcismo é só padre. E dentro da religião católica, pelo amor de Deus, gente, todo mundo sabe disso. Dentro da religião católica, não é qualquer coisa que é considerado exorcismo. Existe todo um regramento para fazer. Quando você estuda direito canônico, se vocês não sabem, tem uma legislação canônica para isso, tem advogados que trabalham só com direito canônico, existe uma coisa certinha para ser feita, como exorcismo deve ser feito. Então, não é qualquer pessoa que pode exorcizar, tem que ser um padre, tem que passar lá pelo Vaticano, para coisas do gênero. O que se percebe ali, quando ele fazia esses, esse ato, você percebia que as pessoas que estavam em volta estavam passando por graves problemas psicológicos. Ou estavam ansiosos ou depressivos, chegaram no momento que entenderam o que estava acontecendo ali, queriam sair, e acontecia esse tipo de situação. Eu entendo, gente, que a igreja ela é muito importante para muita gente. A religião ela é muito importante, para mim também é. Só que eu entendo também que, assim, se você já é uma pessoa que está com algum tipo de problema, é ansiosa, não dorme direito, às vezes não está numa situação boa, sente sufocamento no peito e tal. Tem gente que você fala, procura uma terapia, procura um psiquiatra, né? Porque o terapeuta, ele vai avaliar se o seu caso de ansiedade, por exemplo, se necessita de um remédio, se não necessita, ir para algo que seja mais grave. Conversa com um profissional da área. Tem gente que fala, não, eu não vou conversar, eu não sou louco, assim mesmo, com uma visão distorcida, e vai para a igreja. E aí lá na igreja, turma, as pessoas geralmente elas não têm um método específico, elas não são pessoas que vão cuidar da mente humana. A mente é igual ao corpo, a cabeça faz parte do seu corpo humano. Se você tá ruim do estômago, você vai no gastro. Se você tá ruim da perna, você vai no, sei lá, no ortopedista. Se você tá ruim da cabeça, você vai no psiquiatra. Você cuida da mente através do psicólogo. Você tem que ter um profissional específico para tal. E aí muitas pessoas têm preconceito e vão à igreja. Geralmente, hoje em dia, né, nas igrejas, as quais eu tenho conhecimento de amigas, tem padre que já fala, olha, procura uma ajuda, não é espiritual, também espiritual, mas procura um psicólogo, converse com outras pessoas. São doenças da mente. E às vezes, gente, as pessoas estão tão doentes, porque o ser humano está doente ultimamente, doente daqui, que não acredita muito em ciência, porque acontece isso, então
o jeito dela é ir para uma religião. E nessas situações podem acontecer várias coisas, inclusive lavagem cerebral. Quando a gente está fraco emocionalmente, quando a gente não tem senso crítico das coisas, é muito mais fácil a gente ser ludibriado. O que eu percebi assistindo esse documentário, e vendo os vídeos do YouTube e afins, que geralmente essas pessoas que estão, que denunciaram, elas tinham alguma coisa, alguma situação, sabe? Teve uma mãe que falou assim: ah, eu era mãe solo, sou mãe solo, então para o meu filho estar lá é muito bom. Teve gente que é do tipo assim: ah, você vai ganhar bolsa para estudar aqui. A gente nunca vai ter condição de pagar uma escola desse nível para você aprender outras línguas. Então, o foco desse grupo, né, que percebe, e as pessoas são treinadas para isso, para conversar, ir aos lugares, perceber quem são as pessoas, elas são mais pessoas fracas, emocionalmente falando, ou que não têm uma estrutura montada. Então, dá a entender isso, tá? Dentro desse documentário e também dos vídeos que eu deixei aqui, tem denúncia de racismo, de pessoas pretas que eles não participam, eles são, trabalham mais na cozinha. Um desses depoentes disse que ele era amigo de um rapaz preto e, assim, eles faziam artes marciais lá dentro, praticavam esportes, tipo, pode bater nele, para ele sair, ele pedia para sair daqui. O guri não saiu, colocaram, ele ficou sabendo, colocaram um relógio na mochila dele para dizer que ele tinha roubado. Aí ele foi mandado embora dos arautos, aí ele foi pedir arrego nos arautos, o pessoal falou para ele que não era para entrar. Então eles têm muito disso também, sabe? Segundo esse documentário. E aí eu estava conversando com uma aluna, ela disse assim, professora, eu fui fazer uma pesquisa de campo, né, para minha tese de mestrado. E é complicado, porque a primeira vez que eu fiquei muito assim, ela tem acho que uns 25, 26 anos, ela faz mestrado e também faz faculdade de Direito. Eu era criança, uns 10, 12 anos atrás, adolescente, criança barra adolescente, e eu lembro que o pessoal dos Arautos foram na minha escola. E engraçado, ela falou essas palavras. Eles deram um brinde, fizeram teatro, umas coisas assim diferentes, assim, que pra gente que não tem tanto acesso, ainda disse isso, porque o bairro dela era de periferia, a gente ficou encantada. E o que eu achei estranho é que eles passavam em sala escolhendo pessoas. Eles escolheram dois coleguinhas de sala. Um menininho com a pele bem clara, o cabelo loiro e olhos verdes, e um outro de pele clara, um cabelo mais escuro, liso, foi o que ela falou, e um olho mais amendoado. Foram os dois de uma sala de um monte de gente que precisava, por que só os dois para estudar nessas escolas? Você entendeu? Então, o modus operandi não é errado, o modus operandi é praticamente o mesmo. O que mais me chocou, além dessas histórias que eu estou te falando, foi o caso da Lívia, que é uma menina que em 2016, aos 27 anos, ela faleceu dentro dos arautos do Evangelho. E quem aparece contando a história é a mãe dela. A mãe dela falou que casou com o pai da Lívia e que um dia, acho que ela foi viajar para os parentes dela no Nordeste. Quando ela voltou, o marido dela, que era um japonês, acho que era Acre, gente, agora eu não sei qual cidade que é que ela foi. Se era pro Acre, ela voltou pro. Não sei qual cidade que era. Só sei que o marido dela voltou totalmente modificado. Trocou as roupas, ele disse que não ia usar mais isso, que ele ia seguir a religião X. Ela falou que uma semana ele voltou uma pessoa totalmente mudada. Eles não dormiam mais no mesmo quarto, porque para eles relação sexual apenas para procriação. E ela diz que durante 5 anos ela viveu com uma pessoa que ela não reconhecia mais. E aí ela decidiu divorciar. Ela falou que nesse período ela engravidou da filha dela. Ele tinha um menino, engravidou da filha dela, que é a Lívia. E aí as crianças, ela falou que iam com o pai para o Arautos e a mãe não ia. Então o pai chegava em casa, as crianças começavam a recriminar a mãe, falar que ela era herege, falar que não gostavam dela, que ela ia arder no fogo do inferno, começar com essas coisas na cabeça dela, tá? Até que um momento o filho dela mais velho disse: Mãe, eu não aguento mais, eu quero ir embora. Ela falou: Vamos embora. Ela pegou as coisas e falou: Vamos, e chamou a filha dela: Vamos também. Só que a filha dela tá tão obcecada pela religião que lá na religião diz que a filha não pode largar o pai, uma coisa assim. E ela pegou e ficou com o pai. E ela foi morar dentro dos Arautos. Essa moça cara, ela é uma graça no documentário, menina assim, jovem, bonita, sabe? Ela conta, né, que ficou a queridinha do João Clá. Ela fazia, ela fazia pinturas
ai, não sei se é nas janelas ou coisa do gênero, e ficou a queridinha dele. Tudo tinha que ter ela e afins. Então, pessoa que ganhava esses olhos do João Clá, você era considerado, meu Deus, você chegou até ele passou a mão em você, né? Tipo assim, pegou no seu cabelo, pegou na tua mão. Nossa, era uma coisa assim, meu Deus do céu, ele me reconheceu. Então, a pessoa assim vai e desce com esse tipo de situação, porque é tão bem feito essa. Eu posso falar que ela vai cerebral, sim, que eles fazem, que ela, para ela, era uma coisa assim, meu Deus, de outro mundo estar do lado dele. A mãe conta no documentário que disseram, obviamente, para ela que ela foi limpar uma janela. Diz que ela já estava, algumas meninas falam, algumas irmãs, né, como eles se chamam, falando que ela ultimamente estava de saco cheio, ela estava cansada, porque ela, assim, não importa, cara, é até exaustão. Você tá almoçando, do nada toca alguma coisa, uma sirene, você tem que sair. É assim que funciona lá. E ela fala que a menina já estava cansada, já estava com exausta, já não era mais a menina com brilho que tinha, e que ela foi, acho que, limpar a janela, aquelas janelonas e tal, e ela caiu. Além do documentário, diz que ela caiu assim em pé, e a mãe diz que não chamaram o socorro, tá? Ou melhor, chamou o socorro um momento depois. A mãe diz no documentário que a vestimenta da filha foi trocada, e a mãe requisitou as câmeras e eles falaram que não tinha a gravação. Aí a mãe pergunta: como que um lugar chique como esse, cheio da pompa que tá aqui, não tem uma gravação? A juíza pediu e eles responderam: não tem mais essa gravação. Vai vendo. Então, assim, como é que você, a mãe, vai acreditar numa situação dessa? Como é que você vai confiar numa situação dessa? Se você pede a câmera e não tem filmagem, não tem registro de absolutamente nada, porque isso não existe, gente. Tem que ter. Se você tem uma escola, se você tem uma igreja, igrejas têm registro. Se você mora num condomínio, tem que ter registro. Se mora em casa, todo mundo tem. É uma forma de provar. Tem três teses que apontam a respeito disso. Uma, que ela foi empurrada e caiu. Porque como as meninas são sempre perturbadas e afins, pode ter acontecido de empurrarem ela. Segunda hipótese, ela cometeu suicídio. Ela mesma pulou. Por quê? Parênteses. Lá eles são ensinados a você, se precisar, tirar sua vida em nome de algo maior, tá? E a Lívia tinha falado naquela semana que ela tinha sonhado com Jesus. Entendeu? Que ela estava sonhando muito com Jesus. Então, dizem assim: ah, foi um sinal. Então, para você tirar a sua vida, sabe? Ou terceira hipótese, que ela foi empurrada mesmo, vamos dizer assim, que ela foi empurrada mesmo por vontade própria de alguém que quis matá-la. Sei lá, se ela sabia alguma coisa, se ela falou que ia denunciar, não se sabe, tá? As pessoas, o Ministério Público, né, disse que não tinha como prosseguir, que ali não teve crime, porque não tem prova, não tem materialidade, né? Tipo assim, ela caiu da janela, então falo como se fosse suicídio mesmo. E arquivaram o processo. A questão, gente, é que depois que ela falece, no dia do velório dela e tal, cara, a galera tira foto, eu acho uma falta de respeito, por meio de conversa, tira foto da menina no corpo, do caixão, tirou foto. Que mais? Começaram a vender dentro dos arautos a medalhinha com o rosto dela, falando Santa Lívia. Quando as pessoas viram a mãe dela, que a mãe dela foi no enterro e tal, que ela disse assim que a mãe dela quase não ficou perto da filha dela. Ficou, acho que se 1 minuto e meio foi muito, a mãe fala, porque era todo mundo em cima e todo mundo falando para a mãe dela: você é a mãe da santa, e ela sem entender o que estava acontecendo. Olha que louco, né? Você deixa sua filha num lugar e você busca sua filha no caixão e nem tem oportunidade de despedir da sua filha. Já começa por aí. E essas coisas começaram a ser comercializadas, o rosto da menina. Como é que uma pessoa é santa, a Igreja Católica, para ser uma pessoa santa é um processo, e um processo, gente, muito demorado, porque tem que ter comprovação de milagre. São várias coisas. Como é que a pessoa que acabou de morrer, ela já vira santa? Detalhe, dentro dos arautos você compra a medalhinha dessa Lívia, do João Clá, do Plínio, dessa Lucinha, você compra dessa galera. Não se vê imagem de Nossa Senhora, que eles tanto falam, não se vê imagem de outros santos, é só deles. Então, é uma coisa meio complicada. Essas denúncias foram surgindo em 2022. O Vaticano interditou os arautos
Saíram do comando do João Clark, que também faleceu, acho que em 2024, mas em 2022 ele deixou de ter o comando e passou para acho que para um bispo emérito, né? Que ele estava comandando os arautos. Em 2022 também, a Defensoria Pública conseguiu uma liminar para que essas crianças e adolescentes tivessem um prazo de até 6 meses para voltar para casa, tá? Até 6 meses para voltar para casa. Porque o que se constatou, através desse processo da Defensoria Pública, é que essas crianças sofriam uma lavagem cerebral, alienação parental, elas eram forçadas a não sair daquele local, porque se saíssem desse local, elas tinham, elas eram rechaçadas lá dentro. Tem mãe que não gostava de falar, porque o filho falava: não vem aqui, não fala comigo, porque eu vou ser rechaçada aqui. O nível que chegava. Tem mãe que já não via 10 anos o filho. Olha a loucura. Até que também no documentário uma moça diz que ela viu colegas sendo abusadas ali no Arautos, tá? Que todo dia de manhã elas tomavam vitaminas, que não se sabe o que é, a farmácia vinha e levava. E teve uma que contou, acho que a Amanda contou que uma colega dela uma vez foi pro quarto lá do João Clá, pro local, ela voltou descabelada, babada aqui, que o João Clá, menina de 12 anos, tinha beijado o pescoço dela, a bochecha e a boca. E ela estava assim, sem saber, ela estava constrangida, ela estava sem entender. E dentro desse documentário também fala de uma menina que ela acordou meio sem saber onde ela estava, então falam que ela foi drogada, né, para ela ficar meio alucinada, vamos dizer assim, tipo, sem saber, tipo um Boa Noite Cinderela, e que a região pélvica dela estava inchada e sangrando, tá? E aí a irmã que ficava próxima, vamos embora, vamos pro seu quarto e tal, não sei o quê, para adiantá-la. Então, coisas que aconteciam nesse nível lá dentro. É, só para a gente fazer um paralelo, eu tenho assistido muita série documental e Nacional de hoje há muito tempo, né? Nem quando eu tinha canal no YouTube. Eu gosto de história, eu gosto de entender as coisas, eu gosto de ir atrás e afins. Mas assim, gente, nenhuma religião salva. Em todas que eu assisti. Você, nenhuma. Você vê Espiritismo João de Deus, foi denunciado. Esses dias eu assisti dos Testemunhas de Jeová, foi considerado seita na Espanha por decisão judicial porque instigam suicídio. Você vê os arautos. Tem uma outra, do sei lá, do véu, uma outra igreja, né, que não é igreja, mas é considerado uma seita. Mesmo jeito. Johnstown, em 78, que o cara veio para Guiana e 98 pessoas, acho que 98, 100 pessoas morreram juntas porque morreram envenenadas, entendeu? Nós temos Colônia Dignidad no Chile, que um cara sai da Segunda Guerra Mundial, que ele era um nazista, vem para a América Latina, no Chile, com um grupo de alemães do mesmo pensamento, constitui uma seita aqui, onde as pessoas tinham que ficar lá, né? Inclusive, eles foram até o lugar foi usado por Pinochet para fazer tortura a pessoas naquele local. Então, para vocês verem que não salva uma, não salva nada. Agora sim, o que a gente precisa entender é que críticas a essa religião, agora eu não sei se a religião para mim é seita, tá? Pelo estilo que tem. Nem posso falar religião porque a religião é católica, mas não posso falar a igreja, a seita, não sei, né? Enfim, a essa, vou falar seita, vai, a essa associação, sei lá, é que, ai, mas para mim foi ótimo, eu passei 10 anos, porque teve uns depoimentos que eu vejo em canais, assim, de comentários, ai, porque meu pai estava passando mal, eu chamei a igreja, ninguém podia ir, o pessoal dos Arautos andaram 3 horas para ir até lá. Cara, que bom que eles vão, que bom que eles levaram a paz para sua família, mas isso não invalida, em nenhuma hipótese, as coisas que aconteceram com outras pessoas. Não pode invalidar. Não pode. É a mesma coisa de você sofrer um relacionamento abusivo. Você foi casado 40 anos com uma pessoa, você nunca sofreu, você vive em paz, vocês são amigos, vocês se respeitam como família. Não é porque a sua amiga apanha, sofre violência doméstica, é que ela está errada e você está certa. O que eu vejo muito nos comentários e de pessoas até com as quais eu convivo é: ah, mas não foi provado nada. Ai, mas eles, eu acho que são pessoas, Camis, assim, que saíram de lá e saíram assim, não alcançaram o que quiseram e saíram chateados com o lugar. Eu fiquei pensando assim, não alcançaram o quê? Ficaram chateados com o quê? Entendeu?
Aí outras pessoas falaram assim pra mim: Não, eu sei, nada é perfeito lá, eu não boto minha mão no fogo". Ah, mas, né, a igreja. Gente, acorda pra vida. A gente tem que ter senso crítico para as coisas. A gente tem que olhar. Ninguém está detonando dizendo que todo mundo que está nos arautos do evangelho, todos os padres que estão lá, que todos, sei lá, coroinha, todo mundo que participa são pessoas ruins. Mas que teve um público, sim, que foi abusado lá dentro, sim, porque tem pessoas que estão falando sobre isso. Tem vídeo, tem coisas que foram feitas erradas. Se não fosse errado, a justiça, não vamos ser sinceros, não tinha proibido de pessoas se matricularem nesses internatos. Não tinha falado para os pais devolverem os filhos, para a igreja devolver os filhos para os pais, não é não? Se não fosse algo é, 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 que levanta dúvida, eles não pediriam para cancelar esse documentário chegado ao STF, que eles pediram para esse documentário não ir ao ar. Por quê? Ah, de todo mundo vai, por que que o deles teriam que ser diferente? Entende o que eu quero dizer? Inclusive, gente, aqui no Brasil foi permitido, mas tem lugares do mundo que não passa, tá? Tem muita gente dizendo que na Espanha não passou, o documentário não tá na HBO. Então, e aí, o que que a gente faz? Então, a gente precisa ouvir as partes, a gente precisa saber o que é, né? Desde que mundo é mundo, tem vários casos com a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, como eu disse, todas as religiões. Só que a gente não pode inviabilizar uma pessoa em detrimento de outra. É muito estranho, porque todo mundo narra, até o padre, o cara tá até de roupa de padre, né? Ele participa, ele é um padre da América Latina, ele fala espanhol e tal. Ele chora, todo mundo chora. O depoimento do cara que saiu do IF, ele entrou na adolescência nesse Arautos Evangélicos, passou 15 anos no Arautos, que ele fala que ele perdeu a vida dele. Que assim, ele não consegue hoje abraçar os pais, falar eu te amo, porque ele foi ensinado a tanto ser ao contrário, que é complicado. E detalhe, se você está nos arautos, você tem que trabalhar para os arautos. Você não estuda, você não se forma em absolutamente nada, você tem que trabalhar para eles. E esse cara conta que depois de um tempo ele passou para um outro local dentro dos arautos. Ele ia fazer cobrança. Cobrança de quê? De dízimo, né? É como se fosse um dízimo. Então, assim, eles pegavam o número de cartão de crédito das pessoas e passavam a contribuir por mês, com valores específicos. Gente, tem valor que chega até R$ 1.000. E muitas dessas situações, a pessoa, geralmente idosas ou pessoas carentes, elas não sabem, elas davam a senha do cartão, elas davam o número do cartão. Se fosse pessoa instruída, você falava não e acabou. Então, são pessoas, muitas vezes, que estão em estágio frágil, estágio de necessidade, estado de necessidade tão grande, que eles sabem falar, isso que o cara deixa bem expresso, que eles sabem conversar, eles sabem falar que eles conseguiam. E aí tinham-se metas para bater. E um dia disseram para esse rapaz, que eu esqueci o nome dele, ele é um de olho claro, está nesse documentário, olharam para ele e disseram assim: Você vendeu no ano tanto, o seu preço é tanto. Quando falaram isso para ele, ele falou: Eu estou aqui, eu sou um preço, eu estou aqui trabalhando em nome dessa instituição, sei lá, e o meu valor é esse. Aí ele pediu para sair dos arautos. E ele nunca mais voltou. E aí depois ele foi entender o que tinha acontecido com ele. Igual ele disse, voltei sem formação universitária, contra a vontade dos meus pais, porque eu estava no Instituto Federal, foi o que ele falou. Saí contra a vontade dos meus pais. Depois volto para casa deles, para as pessoas que eu mais reneguei, sem dinheiro, sem roupa, porque eles só usam as vestimentas do arauto, sem absolutamente nada. Vocês entendem o que ele está falando? É uma coisa muito séria, gente. Muito séria. Então, se falasse assim, não, você ficou no internato, não estou falando que são todos, porque tem lugares que pessoas estudaram e falaram assim, é corretíssimo, a gente tinha direito de ficar com o celular, final de semana ligar para os nossos pais. Nesses depoimentos dessas pessoas, você não tinha direito a ter comunicação com o mundo exterior, você não tinha acesso a celular, você não tinha televisão, você não tinha telefone, você não tinha nada. E quando seus pais chegavam para te ver, você tinha que ser acompanhado por alguém dentro dos arautos, assim, alguém vigiando a conversa e tudo. E aí que as pessoas pediam não venham, porque eles eram rechaçados. Então, se essas coisas que foram aparecendo para você não provocou nada, eu fico muito indignada. Se você está colocando a sua religião em primeiro lugar, a importância da sede em primeiro lugar, religião, cara, não pode ser desse jeito. Você tem que ter o senso crítico. A sua religião sempre vai estar lá. Você vai ser católica, vai sempre. Você sabe para quem você reza, para Nossa Senhora,
né? A gente tem a tríade, a Santíssima Trindade, a gente sabe quem a Santíssima Trindade da Igreja Católica, o que é esse significado, mas a gente não pode considerar que isso pode acontecer. E pode estar acontecendo hoje, não só com esses arautos, outras igrejas, outras seitas fazendo isso com outras pessoas. Então a gente tem que ter esse senso crítico para que a gente não caia em situações parecidas com essa. Outra coisa que é muito importante a gente entender é igreja, ela é uma forma de controle social. Sim, a gente sabe, as leis fazem esse papel, a igreja faz esse papel, a sociedade faz esse papel. Só que ela não pode ser o centro da sua vida. Tudo que a gente for fazer, a gente não pode ter fanatismo para as coisas. A gente tem que olhar sempre com, peraí, senso crítico. A gente precisa ter, independente se for a religião. A religião é comandada por homens. Homens são falhos, pessoas são pecadoras, meu povo. E a gente tem que ter esse conceito em mente. Não é porque está lá que virou santo. Eu tenho uma amiga que ela fala assim: olha, eu afastei de um monte de amiga minha, porque chegou o momento, ai, vamos fazer um curso na Arauto. Vamos, curso sobre Maria. Ela falou assim, amiga, para mim, eu cheguei lá, o negócio é tão perfeito, que a gente tem que ser igual a Nossa Senhora. Como é que eu vou ser igual a Nossa Senhora se a Nossa Senhora era santa? Eu sou falha. Eu não consigo ser 5% que Nossa Senhora for, aguentar tudo que Nossa Senhora aguentou. Como é que eu vou ter essa vida que eles querem que eu tenha? É impossível. Eu respeito, gente, as mulheres que usam seus véus e vão à igreja. Eu respeito as pessoas que querem ter 15 filhos. Eu respeito tudo isso. Eu conheço pessoas aqui no meu prédio, tem um cara que ele tem 5 filhos, a menorzinha está com 2 meses. Que eles não tomam método anticoncepcional, que o marido que trabalha e a esposa fica em casa. Cara, tudo bem se você quer viver desse jeito, mas também não é errada a pessoa que, como eu, gosta de trabalhar, que quis só ter um filho, entendeu? Que o marido trabalha também, que dividimos contas, isso daí não é problema para ninguém, tá? E essas igrejas, principalmente os arautos, isso eu vi muito depoimento, assim, de pessoas falando assim que afastaram de outras pessoas porque o convívio tá complicado. Só fala desse assunto, se rio mais alto não pode, não passa uma esmalte na unha porque não tem como, tá, beleza, a pessoa vive do jeito dela, mas deixa eu viver no meu, não queira me mudar. Porque se você está vivendo essa sua realidade, não queira mudar a minha, que não quero viver que nem você. O pensamento tem que ser esse. Isso é a base do respeito. E as pessoas, elas têm que ser desse jeito. Um filho, uma filha, um ser humano, ele não vai ser bom porque ele está dentro da igreja. Ele vai ser bom pela educação que você deu. Os pais são os espelhos do filho, ou a avó é o espelho, né? Ou o pai ou a mãe, independente da situação. Não é a igreja que vai mudar caráter. Nada muda o caráter de alguém. Quem faz a criança desde cedo é o convívio com a família. Se ela vai ser boa ou não vai ser, já é genético, já é pela educação, nasce desse jeito. Eu falo que eu não sou boa por causa da minha religião, sou boa porque meu pai e minha mãe me educaram bem. Acabou. É isso. Eu não preciso estar numa igreja para não roubar, não mentir, não praticar certas coisas, sabe? Honrar meu pai e minha mãe, porque é a lei da vida. É isso que a gente tem que ensinar para os nossos filhos, para a gente não ficar, como diz o nome do documentário, escravos da fé. Esse tipo de situação me deixa angustiada, me deixa chateada. Por isso que eu demorei dias para fazer, porque eu lembro do caso da dona Marion Terra também, que o filho morreu dentro da Universal do Reino de Deus, que o marido dela foi fazer é, direito para acompanhar o processo, foi em Brasília, no Ministério Público, e depois de mais de 20 e tantos anos, 25 anos, eu acho que era, que conseguiram quase 20 anos, quase que o crime prescreve, eles conseguiram passar por um novo tribunal de júri. Enfim, a gente tem vários relatos no mundo, vários documentários, várias histórias de todo tipo de religião que faz, sim, lavagem cerebral nas pessoas. E a gente tem que começar a ter bom senso, de ter um senso crítico para isso. Só que esse documentário ele é muito bom. Eu acho que os pais e as pessoas que participaram, acho que elas queriam fazer isso para que sirva de alerta. Olha que eu consumo YouTube pra caramba, eu vejo documentários de religião e nada aparece sobre o Arauto do Evangelho. Nada aparece, gente. Você pesquisa assim, é só coisa boa falando. São 3, 4 podcasts ou 3, 4 canais de YouTube que tentam trazer os fatos para que as pessoas pensem, como eu estou fazendo aqui, raciocinando, sabe? Mas eu acho que os pais conseguiram fazer o que precisava ser feito.
mostrar o que é o outro lado da moeda, que a moeda não é só bonita, nós temos duas faces da moeda. E é interessante mostrar isso. Fazer você acreditar nisso vai ser difícil, porque vai do julgamento de cada um, vai do lado subjetivo de cada pessoa. E mesmo você acreditando nessas outras pessoas que estão no documentário, pessoal, não vai fazer você ser mais ou menos pecador. Vai fazer você ser um ser humano consciente, um ser humano que é atento às coisas, tá? Outra coisa que me bate bastante, nossas crianças têm que ser mais protegidas, nossas crianças e adolescentes. Nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente de 1990, que, olhando esse documentário ao pé da letra, feriu o Estatuto de cabo a rabo, tá? E o Estatuto daí, o Estatuto, os direitos da criança e adolescente, a responsabilidade dos pais, elas têm que estar muito mais eficiente, tem que ser muito mais falado. E vou falar mais ainda para vocês, não confiem em ninguém. Não confie em amigo, não confie em vizinho, não confie nos parentes, não confie em igreja, não confie em ninguém, confie em você mesmo. Se você é mãe, se você é pai, não deixe seu filho solto. Ah, mas porque fulano é da igreja, está protegido. Não tá. Às vezes as piores bárbares, a palavra é essa, acontecem nestes lugares. Eu tenho conhecidos que a gente estudou nessa escola Notre Dame, por exemplo, e o Notre Dame era uma escola católica, e ensinava pra gente história, a gente estudava ensino médio, Idade Média, a gente via críticas dos professores de história, mostrando como foi a Idade Média, porque são fatos, gente, aconteceu. E de ter amigos, assim, que hoje eu só escuto depoimento, né? Que tirou o filho, ele mudou a cabeça, tirou o filho da escola para colocar numa escola católica mais radical, que é dos Arautos, tá? Aqui na minha cidade mesmo, em Cuiabá. E que, assim, as crianças andam com terço o tempo inteiro, eles estão tendo, acho que, pelo quarto, quinto filho, eles não saem, eles vivem só entre eles, uma lavagem cerebral que foi feita, assim, sabe? E essa pessoa com a qual eu estudei, nós éramos muito amigos, né? Ele menino, eu menina, mas era muito amigos, a gente ia à missa junto, era muito legal. E nunca mais o vi. A última vez que eu vi foi na formatura dessa pessoa em 2000, acho que 9, 10, me falha a memória. Nunca mais ouvi, e aí eu só escutei relatos de que tá radicalismo, que só sai para trabalhar, a esposa fica em casa, e tudo bem, é um combinado deles, mas que os filhos estão numa escola radical, e que só convivem com as pessoas dessa escola radical, mas constantemente tem problemas psicológicos, a esposa sofre de depressão, porque ninguém consegue ficar no radicalismo, né? Ninguém consegue ser perfeito. Acho que perfeito foi só Jesus Cristo, sabe? E que morreu por nós. O que a gente tem que fazer sempre, a gente está de quaresma agora e afins, é tentar se aproximar. Mas a gente não vai conseguir, porque nós somos imperfeitos. Outra coisa que me deixou muito assustada nesse documentário é que eles eram preparados pela tal da alguma coisa, é com G, Gamarra, Gamorra, sei lá. Que eles ficam sempre esperando o juízo final, acontecer o fim do mundo. Então, geralmente lá na escola, né, enfim, soava alarmes. E eles tinham que acordar em posição com armas. Eles tiveram um treinamento com pessoas. As armas, segundo consta no documentário, vinham do Paraguai. Eles tiveram treinamentos policiais para tirar com o exército. O treinamento deles era um treinamento pesado. E até esse ex-arauto, ele fala assim: como é que eu tenho um treinamento pesado, eu mexo no rifle, em arma, com a Bíblia do lado? Porque eles eram preparados até para matar seus próprios pais. Teve uma das meninas que falam que assim, que ela falava que naquela época, se ela matasse o pai e a mãe dela, ela não ligaria, ela estava preparada para aquilo. O que falaram para ela era o que era correto. Pode matar sim o seu pai e a sua mãe para você ter a sua dignidade plena, alcançar o que você precisa alcançar. Eles diziam que abagar, o nome do negócio é bagar, que é tipo o fim dos tempos. Eles diziam que só salvariam eles e que o resto poderiam morrer em torno disso, né? Enfim. Então, por isso que eles sempre estão com roupas de soldados e afins. Então, às vezes despertavam sirene, eles tinham que acordar e fazer esse. Ai, gente, parece que tinha que marchar, e aí tinha que pegar as sirenes tocava, que é tipo um teste que se fazia, né? Que se for o fim do mundo, como que eles tinham que
que se portar, o que que eles tinham que fazer. É isso. Então, assim, até em armas eles pegavam. Então, assim, que tipo de religião que é essa que ensina isso, sabe? E é engraçado que essas histórias, quando a gente vê que são histórias verídicas, porque eu confio nessas pessoas que estão falando, porque, como eu disse, tem dois lados da moeda. É igual aquela série escrita por Vivienne Westwood, né? O Conto da Aia. É tipo isso. Você olha assim, é o mesmo perfil. Você perder a sua essência, você perder a sua personalidade, você não saber nem mais quem você é. Você vive num sistema religioso que só um tipo de gente comanda, né? É mais ou menos parecido com isso, sabe? Então, assim, a mensagem que eu quero passar aqui, eu não tô muito. Vocês perceberam que eu não tô muito feliz de fazer esse vídeo, né? Porque ele não é feliz. E a gente conhece pessoas próximas a gente que acredita desacreditando. E quando você acredita nessas pessoas, como é o meu caso, eu acredito nesses pais, nessas mães, o que aconteceu com eles, e também acredito quem já estudou lá e só tem coisas boas e padres lá, tudo bem, eu acredito também, porque cada um tem. Eu confio na palavra da pessoa, se ele está falando que lá é um lugar bom, para ele, beleza. Mas eu também acredito naqueles, com certeza, que falaram que não foi uma experiência boa. Eu fico só pensando neles. Como é que eles são, como é que eles vivem, o que eles pensam, como eles estão hoje. Porque, assim, eles falam assim: ah, hoje a gente está bem, a gente voltou, mas fica uma marca aqui dentro. As pessoas clamam por justiça. Foi feito isso com meu filho, foi feito isso com filhos de outras pessoas e vai ficar impune desse jeito. Ah, mas não tem prova. Será que não tem? Olha o tanto de coisas que são passadas a respeito. Então isso me choca também, porque eu me boto na pele da pessoa. E se tivesse acontecido isso com alguém próximo a mim, com uma pessoa muito próxima, algo que tivesse acontecido desse jeito, como é que eu reagiria? Como é que eu iria atrás? Como é que eu falaria? Sabe? Então, a gente tem que pensar muito a respeito. Gente, a gente tem que deixar de ter preguiça de pensar, de ir atrás dos nossos direitos. A gente tem que ser, a gente tem que questionar as coisas. Não existe salvação para o mundo, tá? Chegar alguém e falar assim, você vai ser salvo, porque eu tô garantindo que você vai ser salvo. Ah, desculpa, filho, a pessoa que vai trazer a salvação ainda nem voltou ainda, tá? Não voltou. E eu queria que voltasse. Ah, mas eu queria. Quero, tô louca para que esse momento chegue, porque o mundo vai acabar. E eu quero saber como é que vão ser essas pessoas, como que elas vão viver, né, com tudo que elas fizeram. Porque a gente acredita na justiça dos homens, a gente tem que acreditar até o fim, mas também temos que acreditar na justiça divina. Tem gente que já deixou até a divina para trás, mas eu ainda acredito nas duas e na dos homens também. Eu trabalho na área, eu tenho que acreditar na justiça dos homens. Se esse documentário conseguiu não ser barrado pela STF, é porque muitas coisas se veem nela. Se existiu uma denúncia e o Vaticano pegou essa escola, essa seita para elas, né, essa associação para ela organizar, é porque teve denúncias pesadas, porque tem coisas para serem faladas. Ninguém fala de ninguém à toa. Se a vida tá boa, por exemplo, se eu estudei numa escola, a escola para mim foi muito boa, eu nunca sofri nada e tal. Eu vou falar bem, mas também vou falar a parte contra. Vai falar, não, foi ótimo, mas a parte contra é, professor era ruim, às vezes a gente não tinha aula suficiente, beleza. Agora, muitas pessoas falando a mesma coisa, que não gostaram e que, tipo, não tinha nada, é estranho, né? Aí eu já acho muito, muito estranho. Nunca nenhum lugar vai ser perfeito. Provavelmente quem já estudou lá, que gostou, deve ter algumas coisas que não gostava, lógico. Mas se tem um grupo grande falando coisas sérias que aconteceram, a gente tem que parar, a gente tem que sentar, a gente tem que ouvir. Essas pessoas fizeram correto, foram na Defensoria Pública, procuraram a Secretaria de Direitos Humanos, OAB São Paulo também, na parte de Direitos Humanos, Ministério Público Federal. É necessário procurar, sim, as pessoas. Nós temos ainda pessoas no mundo que olham pelas outras. E nós temos nosso meio de comunicação que não é só televisão, que apesar de ter passado em Fantástico há um tempo atrás, na Record, 3, 4 anos atrás, graças a Deus a gente tem essa mídia digital, a gente tem as redes sociais, e qual a gente precisa falar disso para todo mundo. Não só dessa religião especificamente, mas de todas coisas que acontecerem. Se você sofreu abuso, se você está passando por tortura psicológica, procure ajuda. Ajuda com terapeuta, ajuda com psiquiatra. Ah, minha família não tem condições, tem o CAPES. Procura universidades, elas têm núcleo de psicologia lá dentro.
Converse mais com seus pais, converse com seus filhos, orientam, que é só assim que a gente vai mudar essas demandas, só assim que a gente vai conseguir fazer com que as nossas crianças e adolescentes tenham um futuro melhor, com saúde mental e, consequentemente, uma saúde física. A todos vocês que passaram, que são ex-arautos, que passaram por essas situações, eu sinto muito do fundo do meu coração. Eu não tenho o que falar, eu sinto muito mesmo. O, o Deus que eu acredito, a religião católica que ainda está no meu coração, jamais pregaria uma coisa nesse sentido. Jamais. E vocês que são católicos também sabem disso. Continuem, independente se vocês vão continuar sendo católicos ou não, se vocês estão dando tempo na igreja ou não, continuem na fé de vocês. Porque só aquele que é onipresente, ele pode falar alguma coisa para a gente. É ele que pode trazer soluções para as nossas vidas. E aos demais, eu não estou fazendo crítica a uma religião só, estou trazendo fatos. Tem vídeos aqui no canal, tem a série da HBO, e eu quero que, tudo bem que você quer falar, tem que escutar as outras pessoas que falaram bem também. Tem várias que falam bem. A gente pouco escutou as pessoas que estão, entre aspas, trazendo, falando mal, trazendo a outra obscuridade, trazendo a outra verdade. Então a gente tem que parar para escutar as outras pessoas, que são essas que sofreram, que são essas que tiveram consequências desastrosas. Não a sua, que só tem coisa boa para poder falar. Que ótimo que você teve uma experiência boa, que ótimo que você estudou na escola, sua experiência foi boa. Mas você tem muitos colegas também, muitas outras pessoas que não tiveram a mesma experiência que você. Entenda esse vídeo como senso crítico e assista outros documentários na HBO, você tem na Prime, você tem na Netflix, de todas as religiões. Todas, tem documentários de todas, católicas, evangélicas, espíritas, de outros tipos de seitas, de várias situações que são situações ilógicas, situações criminosas e que vale a pena vocês assistirem para ter senso crítico. Gente, esse vídeo é o nosso vídeo então de sábado, porque de quinta já foi, e eu precisava trazer isso aqui hoje para mostrar para vocês a minha indignação e a minha dor no coração de ver essas pessoas, que eu me solidarizo muito. Obrigada.